falando sobre o fluxo de execução, aqui a gente tem um exemplo que mostra melhor como que é feito, né? Suponha que a gente tem essas linhas aqui do Python, vamos pensar que é tudo o mesmo programa. Então, começou definindo a função 1, a função 2, a função 3, a função 4, e definiu a função main. O que importa para a gente é que o Python ele ignora todos esses defs aqui. Então, ele vai ignorar todas essas funções, e ele vai chegar nessa primeira linha, que é a linha 6, que deve ser executada. Quando ele chega na linha 6, ele fala o que eu tenho que fazer, tem que chamar a função main. Então, o que a gente vai ter é a mudança do fluxo de execução para cá. Ele vai executar, então, o comando A e o comando B. Eu vou anotar aqui para a gente. Eu executo o comando A e executo o comando B. Quando chega na linha 4, dessa parte aqui, ele muda, ele vai chamar a função 1. Então, ele vai parar e vai vir aqui e vai mudar o fluxo de execução para essa linha aqui. Essa linha tem o quê? Tem o comando C, que vai ser executado, e quando a gente chega na linha 3, vai ser chamada a função 2. E o fluxo de execução vai ser alterado. Então, o fluxo de execução vem para cá agora. Começa a executar a função 2, que tem o comando D. Tá? Então, esses comandos para a gente acompanhar a ordem que vai sendo executado. Esse aqui foi executado e a gente está aqui. Esse aqui foi executado, agora na função 3, esses aqui também foram executados, né? Eu vou marcar esse aqui sem o círculo para dizer que a gente ainda não terminou essa linha. A gente vai mudar o fluxo para cá. Executa, então, essas linhas, executou o comando E, vem a chamada da função 4. Passa para cá, executa essa, e agora vai executar F, G e H, né? São essas linhas aqui. A função termina, tem duas formas da função terminar, ou ela encontra um return, ou simplesmente não tem mais comando para ser executado, e a gente sabe disso por causa da indentação do bloco. Se a função termina e não tem mais nada para ser executado, o que a gente tem necessariamente é o retorno para onde a função parou. Então, nessa linha, a gente volta para onde a função parou, que foi na linha 3. Então, agora a gente completa a linha 3. Tem o que para ser executado ainda? Tem o comando I. Então, executa o comando I. A função acabou. Ela volta para quem chamou ela, que foi a função 3. Então, quando ela volta para cá, terminou essa linha, executa o comando J. A função acaba mais uma vez. Volta para quem a chamou, que foi aqui. Executa, terminou de executar essa linha e faz o comando K. E aí, finalmente, essa função é finalizada e a gente volta para quem a chamou, que foi aqui a função 1. Termina de executar essa linha 4. E agora também não tem mais nada para ser executado. E a gente tem, por último, aqui um retorno do fluxo de execução para essa linha. Tá? Então, se tivesse um comando aqui na linha 7, o programa ia continuar executando. Então, vocês precisam entender que o que está acontecendo é que sempre que a gente chama a função, fica parado ali o programa naquela posição e vai executar outra função. Quando a outra função termina de ser executada, volta para aquela mesma posição e continua a execução dos próximos comandos. Certo, então a gente tem um exemplo aqui, onde a gente já consegue enxergar o padrão aqui onde tem o main. Não vai ter esse problema de as funções não serem enxergadas. Todas essas linhas com def são ignoradas inicialmente e a gente executa a primeira linha, que é a linha 15. Na linha 15, a gente vai para a função main, que começa na linha 2. C é igual a 5, então tem uma variável C que recebe o valor de 5. Depois eu vou para a linha 3, e nessa linha 3 tem a chamada da função 1. O fluxo muda para cá. E agora, nessa função 2, eu tenho uma variável A, que é o parâmetro aqui, ó, eu posso pensar como uma variável A, que recebe o quê? Recebe o que foi passado, que estava em C, como uma cópia. Então, o valor da variável A é 5. Agora eu faço que A recebe A mais 1, então eu vou usar 6. Vejam que nada tem relação dessa variável A com a variável C que a gente tinha passado na função. Não tem relação nenhuma. Executei a linha 5, vou para a linha 8. Na linha 8, o A vai receber o retorno da função 2. O programa para mais uma vez e vai chamar a função 2. O que ele vai passar para a função 2? O valor igual ao valor que está em A.
Então, qual que é o valor que está em A? É 6. Então, ele vai passar 6 aqui, que vai ser armazenado em uma outra variável B. Todas essas variáveis A, B e C poderiam chamar a mesma coisa. Poderia tudo chamar X, mas ia confundir mais a nossa cabeça. Então, a gente tem que B é uma outra variável que começa com 6. O que a gente faz aqui? B recebe o valor dela mesmo vezes 2. Então, atualiza aqui para 12. A função encontra um return, ou seja, ela vai ser encerrada retornando o valor de 12. Ela vai retornar aqui, ó, 12. Esse 12 vai ser armazenado em A. Ou seja, eu vou sobrescrever o valor que estava aqui em 6 para 12. A próxima linha é um outro return, que vai retornar o quê? Uma cópia do valor que está em A, que é 12. E ela volta para quem a chamou, que foi aqui, ó. Então está voltando um 12 e esse 12 vai ser armazenado aonde? Em C. Então sobrescreve aqui 12. Então no final de tudo, a gente chega, executou isso aqui também, a gente chega nesse print. Então o print vai executar o quê? C é igual a 12. Tá? Depois vocês podem executar esse trecho de código para conferir se é isso mesmo. Agora a gente tem um programa maior, né? Então agora são 3 funções mais a função principal. Nesse caso aqui, a gente começa olhando para o programa, ignora essa linha, ignora essa. A linha não só, né? O bloco inteiro. Então, ignora todos esses blocos. E chega na primeira linha de execução. Qual que a gente tem que executar? A linha 20. Na linha 20 tem a chamada da função main. Então, a gente vem para cá. Na função main tem uma variável c, que começa com 5. Linha 2. Linha 3, a gente executa a função 1, muda para cá. Está passando o que para ela? O valor que está em C, que é 5. Então, lá na função 2, a gente tem uma variável A, que começa com o valor de 5. Lembrando que os parâmetros também são variáveis. E agora A recebe A mais 1, na linha 7. Quanto que é A? 5. A mais 1 é 6. Linha 8. Primeiro tem uma função para ser executada. Então, vem para cá, passando o valor que está em A, que é 6. Lá na função 2 tem uma variável B, que vai começar com o valor de 6. E aí B recebe B vezes 2, atualiza aqui para 12. E agora B recebe o valor da função 3. Então tem mais uma função para ser executada. Qual que é o valor que está sendo passado para essa função? O valor é 12. Então aqui a gente tem outra variável C, começa com 12, e aqui a gente está fazendo C recebe C ao quadrado. Lembrando que asterisco, asterisco é potenciação em Python. Quanto que é 12 ao quadrado? Se eu não me engano, é 144. Se tiver errado, alguém me avisa. E aí a gente tem o retorno, finalmente executou essa linha. Essa aqui também tinha sido executada, né? Esqueci. Essa ficou esperando, e essa aqui executou. E agora a gente vai retornar o quê? O valor que estava em C. Volta o quê? 144. Esse 144 vai ser substituído aqui no 12. No lugar do 12, né? Desculpa, em B. Depois retorna o valor que está em B. Ele retorna para cá. 144. Vai ser substituído o valor que estava em A, para 144. E finalmente tem um return do valor que está em A, uma cópia do valor é retornado para cá, 144, e agora é substituído aqui em C por 144. Por último, a gente tem essa linha em que o valor de C é impresso, e se eu não fiz nada errado, de novo, o resultado tem que ser 144. Tá? Então, você pode fazer esse exercício, aconselho que você faça da mesma forma como eu acabei de fazer, mentalmente, vai acompanhando os valores das variáveis que vão sendo passados, lembrando que tudo é passado como uma cópia, não muda nada se a gente alterar o valor de um A dentro de uma outra função que tem a mesma variável A, e a gente vai falar melhor sobre isso na próxima aula. A gente vai ver que isso é chamado de escopo da variável dentro de uma função.